Voltando então, pessoal, retomando, a gente vai retomar a live aí. Uma boa noite a todos e vamos que vamos. Faz parte do problemas do século XXI, tem vários problemas, um deles é a internet, principalmente no Brasil, um país que a gente paga bastante imposto e a gente tem uma fiscalização que não vale nada, que é a ANEEL, por exemplo, e outras empresas que fiscalizam vários órgãos que eram para estar funcionando. Tu contratas um pacote de internet no nosso país e eles não te dão a internet que tu contratou. Então é um país bem complicado nesse quesito, é de conhecimento público e notório para todos. Então a gente, voltando ao que a gente estava falando, o assunto da live de hoje é sobre segurança pública. A gente vai falar um pouco da segurança pública de Caxias do Sul, questão de guarda municipal, questão de brigada militar, o que as pessoas nos bairros pensam sobre a segurança pública. Eu era da seguinte opinião, como eu estava falando um pouco anteriormente, que eu não dava tanta importância para o policiamento comunitário. Aí eu fui a fundo e estudar um pouco melhor o tema e fui até os bairros onde foi perdido o policiamento comunitário como era anteriormente, e o pessoal sente muito a falta, e a voz do povo é a voz de Deus. Quem manda é o povo. Se o povo entende que deve haver, sim, a maioria deve haver policiamento comunitário como era uma vez, é essa voz que a gente tem que ouvir, que é o pagador de imposto. É o que vai pagar os oficiais da brigada, os praças, todo o efetivo, a estrutura, tanto guarda municipal, bombeiros, brigada militar, sempre vai ser o pagador de imposto que é o chefe dessas pessoas. É a gente que paga aí, através dos nossos impostos, e que mantém eles. Então, sempre tem que ser seguido o que a pessoa do bairro, o morador do bairro, da localidade quer. Então a gente entende, hoje eu fui pesquisar alguns dados e vi o quanto era importante essa questão do policiamento comunitário retornar aos bairros. Hoje a gente até tem uma espécie de policiamento comunitário, a gente ainda tem, mas não é como era uma vez. Lembra? Antigamente os policiais militares, aí, nossos brigadianos, moravam em alguns bairros, nas localidades, e recebiam até, às vezes, uma ajuda de custo e algumas outras ajudas em questão de estrutura para fazer o policiamento em determinadas regiões, determinadas comunidades. O que, no meu ver, e da maioria pelo que eu converso nos bairros, é bom, é que o policial militar que faz o policiamento e que mora naquela região, ele vai conhecer quem é que está no semiaberto, ele vai conhecer quem é o cara que rouba carro, ele vai conhecer quem é o cara que vende droga. Então ele sabe onde esse cara, da onde ele sai e para onde ele vai. Então é muito importante esse policial que tem esse conhecimento ficar naquela localidade. Outra coisa, a parte positiva disso é eles ter um contato com o comerciante local daquele bairro, com o comerciante local, com o proprietário da loja, o proprietário do bar, da lanchonete, da loja de roupa, esse policiamento mais próximo da comunidade. O que a comunidade quer não é só publicação ou marketing das instituições, ele quer se sentir sim próximo das forças policiais, dos órgãos de segurança. Então eu noto a importância do policiamento comunitário. Eu estive presente na audiência pública, a última audiência pública na Câmara de Vereadores sobre esse assunto, e a gente esteve lá comentando e tal. Na época nós tinha mais ajuda de custo com essas estruturas, até tem um órgão, qual é o nome do órgão aquele? Até se tu puder me ajudar depois, o que enviava recursos para a polícia, se tu puder, que envia para os órgãos de segurança aqui em Caxias, se puder pesquisar. Instituto Floresta. Tem o Instituto Floresta e mais alguns outros órgãos que enviam recursos para a Brigada Militar. No caso, nós temos o Instituto Floresta, que é mais para a capital e para o estado, e aqui a gente tem em Caxias do Sul, na nossa localidade, uma outra instituição que ajudava demais. O Concepro, lembrei. O Concepro ajudava a Brigada Militar a organizar e mandar recursos para esses bairros, essas regiões, essas localidades. Ou seja, tudo funcionava melhor. Também a gente tinha aqueles gazebos, né, que é aquela onde a gente sabe que tem escrito Brigada Militar, o número 190, nós tínhamos em diversas regiões, e também os módulos a gente tinha em diversas regiões, tudo conforme eram os índices, tudo baseado em índices. Ou seja, se um bairro crescia um pouco mais a criminalidade, eles enviavam o policiamento para lá. Aí esse bairro baixava, retirava o policiamento daqui, jogava para outro bairro. Era uma questão boa tanto para a instituição, que aproxima as pessoas da Brigada Militar, quanto para o cidadão de bem.
O que o cidadão de bem não quer é ver bastante policiamento para cima e para baixo, na Júlio de Castilhos, por exemplo, ou na Sinimbu, nas regiões centrais. E claro que a gente vê que é preciso porque é onde talvez tem um número maior de pessoas, mas como eu falei anteriormente, quem paga o imposto é que manda. Então o que o pessoal dos bairros tem me chamado, me requisitado, eles queriam ver mais a presença da polícia militar nos bairros. Até vou trazer alguns dados depois disso, fugindo um pouco do âmbito estadual, que é uma esfera mais complexa, porque não depende só do prefeito ou do secretário ou da comunidade aqui em si. Claro que dá para ajudar muito fazendo uma audiência pública, por exemplo. Mas, saindo desse âmbito estadual, que é a nossa Brigada Militar, a gente vai ter o âmbito municipal, que é a nossa Guarda Municipal, nossa valorosa Guarda Municipal. O que acontece? A Guarda Municipal até surgiu lá atrás, ela tem uma história bem legal, não tinha esse nome, é claro, mas surgiu como uma polícia local em alguns países, vários países desenvolvidos, e ela surgiu como o policiamento local. O que os países desenvolvidos e com menor índice, taxas de criminalidade entenderam? Que a polícia municipal, ou a guarda municipal, ou a guarda civil, ela é muito importante, porque ela contém pessoas que moraram sempre na cidade, passaram no concurso público, conhecem bem a cidade, estão no dia a dia ali, conhecem no dia a dia na prefeitura, ouvindo o vereador pode fiscalizar a guarda municipal, ou seja, se o vereador traz as demandas do povo, sabe como o povo pensa, é mais fácil ele fazer a guarda municipal ser conforme a população manda. Ou seja, a importância da guarda municipal, da polícia municipal, o policiamento nas cidades é muito importante, porque é uma coisa que dá pra gente ter um pouco mais de recurso, porque é através do dinheiro da prefeitura, por exemplo, a gente não depende da União, então um gestor público, um prefeito bom, que faz redução de custos e enxugamento da máquina pública, vai sobrar um dinheiro em caixa. Sobrando um dinheiro em caixa, ele consegue passar um recurso maior para a Guarda Municipal, para ela fazer um trabalho de apoio aí nos bairros, na comunidade, como já vem fazendo. O que a gente vê de complexo hoje em dia, eu vou falar por mim agora, o que eu vejo é que a imagem da Guarda Municipal está muito desgastada. Aí a gente pode procurar diversos motivos e fatores de o porquê está tão desgastada a imagem. Eu vou dizer um dos últimos tempos que aconteceu, por exemplo, a Guarda Municipal está sendo usada ali para fiscalizar ou fechar, baixar a porta de um comerciante que não está dentro da lei. Então ela está servindo como indo contra as pessoas que próprio pagam os impostos, que não são poucos, e pagam o próprio salário dela. Lembrando, como eu falei ontem, a gente sempre, claro, a gente gosta do direito, mas sempre que a gente vê em conflito o direito e a justiça, a gente deve lutar sim por justiça, porque são assim que os países mais desenvolvidos pensam. A liberdade tem que estar sempre prezando sempre lá em cima, e a gente tem que entender que a gente tem 5 milhões de normas no país. Não tem uma pessoa que não passou por cima de uma lei, uma norma, segundo um Instituto Liberal, uma pesquisa que foi feita. Ou seja, é normas demais e muito rápidas. Então, o comerciante às vezes não vai se adequar, vai vir a Guarda Municipal atuar ele e vai vazar um vídeo, como a gente viu, que viralizou e com razão, né? O pessoal muito indignado em tempo de pandemia, desemprego, quase fechando as portas, chega ainda um órgão para te fiscalizar, te taxar e de forma ostensiva, que não é bom, por mais que a gente saiba que eles até explicam o porquê do policiamento com armas de forma ostensiva, enérgica, o pessoal nunca vai entender, a pessoa de bem nunca vai entender e, claro, vai viralizar, vai cair nas mídias sociais. Ou seja, a gente tem que mudar essa cara da Guarda Municipal e mostrar uma cara que ela já tem, mas não é mostrado, que é uma cara de mudança, uma cara que faz um excelente trabalho. Dá para citar alguns específicos e citar situações no âmbito geral. Toda instituição vai ter mas a gente tem uma excelente, um nível de formação muito boa, a maioria deles são bem treinados, o pessoal gosta de isso que a gente tem que lembrar, isso que a gente tem que bater em cima, isso que a gente tem que exaltar. Por exemplo, a gente teve uma situação que ocorreu no bairro Desvio Risso, que eu achei muito importante, porque é para isso que a Guarda Municipal serve, é sim para usar da força, seja da arma ou do bastão, ou como for, diante do criminoso,
usar e provar para o criminoso que o crime não tem vez. É isso que a gente espera de uma guarda municipal. Como foi usado na questão, no bairro Desvio Risso, dia 7/11/2017. Um caso que chamou bastante atenção. Um assalto que eles foram tentar realizar às 5h20 da tarde, ali, às 17h20, duas pessoas em uma moto, na entrada do Sicredi foram tentar roubar uma pessoa que trabalhava numa farmácia e estava com um malote. Ali os dois patrulheiros da AGM que estavam de moto pararam, viram a situação, alguém viu, chamou eles na hora, eles foram até ali, os dois meliantes, os dois vagabundos reagiram numa troca de tiros e a Guarda Municipal acabou logrando êxito e matando os dois. Isso que a população quer. Ah, mas é desejar a morte? Sim, o bandido respeita o que ele teme. Se a gente não tiver uma Guarda Municipal que o bandido tema, e que sim o comerciante vai temer, é porque as coisas não estão indo bem. A gente tem que ter o bandido com medo da Guarda Municipal, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da PRF. Esse vagabundo com ficha criminal longa que tem que ter medo. É esse que a gente quer ver ter medo e respeitar os órgãos de segurança, não o comerciante temer esses órgãos. Então, essa é a minha visão, né? Então, eu trouxe uma situação que ocorreu nesse ano, que foi uma situação atípica, digamos assim, porque deu mais visibilidade e mídia para a Guarda Municipal, mas que foi muito positiva. Eu quero mostrar que eles estão sim preparados para fazer um excelente trabalho se vier um governo com um viés para esse lado e que coloque eles nessa área para fazer esse tipo de situação. Também mandar um abraço ao pessoal da Guarda Escolar, que faz um excelente trabalho nas escolas municipais, que é a base de tudo. A base não é a faculdade, não se forma um país com todo mundo se formando em ensino superior, não se faz um país assim, senão vai chegar no que a gente está agora, engenheiro, arquiteto e advogado fazendo Uber. Um país não se faz assim, se faz com a base, se faz com a escola municipal. É importante ser da Guarda Municipal nas instituições, mostrando a instituição para a criança desde pequena aprender a respeitar os valores, a disciplina. Então é o que a gente quer, e é a lei. Então, mandando um abraço pro pessoal da Guarda Escolar, um abraço ao GM Silveira, que está à frente desse setor e faz um excelente trabalho nas nossas escolas municipais. Então, um abraço e minha continência a todo o pessoal das forças de segurança, né? Lembrando também alguns dados que eu fui atrás, a gente tem uma média de 3 carros por dia entre roubos e furtos em Caxias do Sul, ou seja, uma média bastante grande. Tem dias que é mais, tem dias que é menos, mas essa aqui é uma média do que tem mais ou menos por dia na nossa cidade. Eu acredito que é bastante grande, porque a falta de efetivo e de estrutura da nossa Brigada Militar, ou de alguns entraves que levam ao soldado da Brigada Militar, ao praça, ou ao cara da Guarda Municipal, que seja, esses entraves como por exemplo uma FAS, uma instituição, um direitos humanos, um vereador mais de esquerda que fica em cima e diz que a polícia é truculenta, a Guarda Municipal é truculenta. A gente tem que ter uma balança, eu sempre acho. Eu acho o seguinte, não pode haver abuso, com certeza, das forças policiais, mas o momento que a gente não tiver um respeito, uma forma enérgica da polícia nos bairros, na comunidade, dando uma resposta rápida ao crime, a gente vai acontecer como em muitas cidades que já se entregaram para o crime organizado já manda, Rio de Janeiro, São Paulo, não tem mais como manter, por mais que sejam às vezes cidades maiores, mas a gente vê modelos como, por exemplo, Santa Catarina, que a polícia tem mais respeito e é mais enérgica e tem um resguardo, uma retaguarda jurídica, por assim, uma política diferente do comando. A gente vê os índices muito menores de criminalidade, não precisa nem ir atrás de números, é só quem for visitar Santa Catarina vai entender o que eu falei e quem já foi para lá vai saber o que é. Então, lá a maioria dos governos não foram de esquerda, então eu acredito que é um dos motivos, mas lá sim o policial é respeitado. No momento que se perder esse respeito, que o policial hesitar em atirar com medo de ser julgado ou pressionado pelas forças maiores, digamos assim, que quem está acima dele, no momento que tiver esse momento, quem sofre não é esse policial vai ficar de boa, vai ficar mais tranquilo, vai dar uma acalmada. E tudo vai conforme a banda toca. Quem vai perder é o cidadão de bem. É o cidadão que liga no 190 e quer pegar um policial com vontade de trabalhar, que vá atrás do carro roubado ou que vá ver uma perturbação de sossego no bairro, na localidade. Então a gente quer uma polícia assim que trabalhe pelo povo.
E uma política que pense nisso e que cobre isso. Vereadores, prefeito, os políticos, a comunidade entre si, como a audiência pública que a gente já fez, cobrem isso do policiamento, do comando, do governador, essa filosofia mais ou menos. Então é o que a gente pensa na questão da Brigada Militar. Lembrando também, outro dado aqui, a gente vai falar que a gente tem mais ou menos, nesse último ano, 64 homicídios ao ano, até agora. 58 foram homens, 11 tinham passagens, 11, então a gente vê que bastante desses aqui tem passagens. Eu noto quando morre algum com longa ficha criminal, o pessoal bota nos comentários, enquanto está morrendo vagabundo, tá bom. Mas não é bem assim, porque se está morrendo vagabundo, é porque a gente está vivenciando talvez uma guerra de facção ou uma guerra de boca de fumo. Se tem facção, se tem boca de fumo, é porque o tráfico está crescendo. Se o tráfico está crescendo, todo mundo pede. Pede teu filho, talvez vai comprar uma maconha no Parque dos Macaquinhos ou numa escola próximo a ele, numa esquina próximo a uma escola. Então, mortes nunca vão ser bom, nem de vagabundo, nem de cidadão de bem. Isso representa que a gente está vendo uma espécie de guerra. Então é bom que esses números a gente tem que sempre trabalhar e cobrar o poder público. Porque se às vezes se depender dos políticos, eles vão sempre anular esses números e tentar maquiar ou esconder, ou anunciar de uma forma que o cidadão não note como a gente está. Mas não é nada difícil hoje em dia a gente ver que a nossa impressão é que cada vez está piorando e não melhorando. A gente tem essa impressão com certeza. Eu vivenciei com uma pessoa ligada a mim que às 6h30 da tarde, 2 semanas atrás, pararam o ônibus dela, Visate, no bairro Sagrada Família, e um rapaz com uma faca conseguiu roubar várias pessoas dentro desse ônibus. Então a gente vê que o crack está complicado, porque uma pessoa com uma faca vai estar ameaçando aí as pessoas para buscar a droga dela. Então a gente quer sim uma resposta com o traficante, a pessoa que está vendendo na ponta ali. A gente quer uma resposta mais forte das forças de segurança. Outro dado, 53 estão em investigação, esse número de mortes que eu passei para vocês, e o restante já foi concluído. Um dado interessante aqui, uma espécie de mapa municipal da violência aí, a gente vai encontrar os índices dos bairros com maior índice de violência. Por exemplo, um dos tops, que está no topo, que não é um número bom, né? Ou um número para se vangloriar, infelizmente, é o Eusébio Beltrão de Queiroz, que está com 9 homicídios. Depois a gente vai ter o Serrano, que está com 5 homicídios. Serrano também está tendo muito roubo de carro, furto de carro nas últimas semanas. O Fátima vai ter 3 homicídios, o Mariane está com 3 e Rio Branco 3. Ou seja, eu acho que para Caxias do Sul a gente já teve melhor sim, a gente já teve com mais segurança, a população se sentindo mais segura. A gente aprendeu com o episódio do cachorrinho enforcado no parque, que a gente tem poucas câmeras de vigilância em Caxias, quase nada, perto de uma cidade de 500 mil habitantes. É bom nem falar quanto a gente tem, mas é um número muito baixo. A gente teria que investir em câmeras municipais e esse policiamento comunitário, como eu falei, é o que a população precisa. Então eu acho que sim, deveria ser cobrado isso, quem sabe está levando mais adiante para os vereadores aí, o poder legislativo e o próximo prefeito, quem sabe, para cobrar esse policiamento comunitário que retorne. Nem que seja feito uma parceria público-privada, como já funcionou em outras vezes. Por exemplo, se a Brigada Militar alegar não ter recursos para isso, é só a gente encaminhar, como era uma vez, uma parceria público-privada e levar o policiamento para esses bairros, até porque a gente tem muita perturbação de sossego e demanda muitas viaturas, que às vezes a viatura, em vez de atender um chamado maior e mais importante, ou de mais urgência, caráter de urgência, vai estar indo até a perturbação de sossego lá, que poderia ter às vezes um brigada lá, que já conhece o bairro, que vai lá e acalma a situação, ou conversa com as partes, entra num acordo. Então às vezes a gente vai estar sempre cobrando um policiamento no centro, na região central, onde tem bastante pessoas, mas o certo é cobrar também nos bairros. O pessoal dos bairros está desassistido. Volto para não perder o ponto onde eu tinha voltado. Questão de perguntas agora, eu até para não ir muito longe nessa live, não se estender, e perdão pela minha gripe, que o ar condicionado me deixou assim. Então eu estou meio gripado, vocês não reparam, vou até tomar uma água. O que vocês têm de pergunta aí?
O, o Rafael te perguntou aqui sobre os módulos que já teve existente em Caxias do Sul, Cruzeiro, Santa Fé. Sim. E o que tu pensa disso? Os módulos, eu acredito que a população, por exemplo, se tu pegar o presidente de bairro, quem fez a pergunta, Rafael? Rafael. Se tu pegar o presidente de bairro, a pessoa bastante interessada nesse bairro, que às vezes representa o bairro, gosta de cobrar, de entrar no âmbito político do seu bairro e levar a cobrança para a Câmara de Vereadores, por exemplo, se tu perguntar para essa pessoa o que ela achou de ser retirado do policiamento comunitário, ela vai ser totalmente contra, na minha visão. Ela quer sim enxergar quando chega do trabalho ou quando está saindo de manhã cedo, às 6 horas da manhã, para pegar o seu ônibus para ir para Marco Polo, para ir para Randon, ela quer sair da porta de casa e avistar um policial militar na rua dela. Ela quer esse sentimento, que é o sentimento de quem mora na Júlio ou na Sinimbu, vai sair do seu prédio e vai avistar uma viatura ou agora municipal ou a brigada militar. Então por que a pessoa do bairro não pode ter essa visão, ter esse contato com o policiamento? Então seria de forma positiva, ela fica aliviada, às vezes deixa o neto, deixa o filho com a mãe em casa. Quem é que não vai se sentir aliviado de avistar que a polícia está próximo dela se precisar de um socorro? Não vai ter só o 190 à disposição, que muitas vezes não está à disposição pela questão da demanda, né? E o número de ligações. Mais alguma pergunta? A Maria te perguntou sobre o atendimento. Pelo que eu entendi ali, ela quis falar sobre a lei que foi do poder de polícia dado à Guarda Municipal, porém não foi alinhado ainda à Guarda Municipal de Caxias, ainda, né? E para ter atendimento de ocorrência, para a Guarda Municipal de Caxias fazer atendimento de ocorrência também. Tranquilo. Claro que quando essa filosofia vir, a GM nossa ainda, eu acredito, comparada às outras, e as outras cidades é muito nova, tem pouca idade, tá engatinhando ainda, então algumas filosofias vão vir para melhorar a vida do cidadão, vai vir para melhorar. Então essa é uma das filosofias que vai ser muito bom e muito utilizada quando a GM começar a atuar nessas regiões e nessas ocasiões que o policiamento faz. A gente tem diversos núcleos de operações especiais da própria GM em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, várias cidades, estados que a GM faz um excelente trabalho prendendo vagabundo, batendo em boca de fumo. Então eu acredito que nós vamos poder utilizar muito a Guarda Municipal lá na frente nessa questão e com certeza está caminhando para isso. Porque o político que não notar isso e achar que a Guarda Municipal é uma espécie de Gestapo dele, para ele se blindar, como por exemplo presidentes anteriores usavam a Força Nacional para se blindar, o prefeito usa a Guarda Municipal para blindar ele, ou quando tiver um protesto chamar a Guarda Municipal para proteger ele, o prefeito que tem essa filosofia e não a filosofia de Guarda Municipal servir o povo que colocou ele lá, vai ficar ultrapassado, vai ficar para trás. Eu tenho com certeza absoluta nessa questão aí. Eu acredito então que a pessoa que não entender isso está bem ultrapassada, então eu acho que é uma coisa que é para o futuro sim. Mais alguma pergunta? Não foi bem foi uma pergunta, O Paulão de Gramado, sempre presente no nosso... Tá em aí o Paulão. Ele pediu se o amigo chegou a ver sobre a live dele da ideia de segurança pública, onde é para fazer rondas preventivas em pontos de incidência de crimes, como a viatura da BM ou da GM. Boa, isso com certeza. Aqui a gente vai ter a brigada dividida com algumas companhias, algumas, por exemplo, cavalaria, canil, batalhão de choque. A gente vai ter vários segmentos, digamos assim, né? Eu acredito que sim, deve ser estudado os dados e os números, só que às vezes a gente tem uma pessoa num gabinete, no administrativo, que só estuda número e passa empapelado em números, mas resultados com efetividade e provar para a pessoa, para o cidadão de bem que está tendo resultado através daqueles números, os números não são à toa. Eu acredito que isso sim é importante
Então, esses dados têm que ser usados, como o Paulão falou, uma ótima explanação, para levar, sim, policiamento preventivo para aquela região, que muitas vezes só o fato de uma viatura caracterizada passar de forma ostensiva, passar por ali e ser vista, vai impedir, às vezes, um roubo, um assalto, um furto, ou qualquer crime que seja, né? Então, eu acho, sim, é válido muito, e eu acho que a gente sempre tem que cobrar. O que vale é a cobrança e ver o que a população quer. Se une no bairro, vê o que o bairro quer, se junta com outro bairro, vê o que o outro bairro quer, e avança cobrando o comando e os oficiais, ou que seja o governador. Mais alguma questão? Vamos olhar aqui. Para até não estender muito, hoje tá frio e o pessoal tá afim de ver Netflix. É sábado, né? É. Sábado, dia de cinema. Cinema não tem, tá fechado. Incrível, pessoal, que a gente não pode... Vocês podem viajar no avião aí do ladinho do outro, até 300 pessoas, uma do lado do outro no avião. Mas o cinema, pulando um lugar que se propôs a fazer isso, o Estado não liberou. Então, o cinema fechado, também teatro fechado, ou seja, não existe uma lógica, né? E indo contra liberdades individuais do povo, como sempre, né? Um péssimo governador, a gente está vendo aqui, o senhor Eduardo Leite é um péssimo governador. Quem se alinha e pensa como ele também, só lamento dizer, está ficando para trás, porque é um cara que, se era para entrar lá e aumentar imposto, a gente colocava um cone lá, ou qualquer um ia lá e fazia esse aumento de impostos. Então, ter discurso de que cobrar menos imposto é legal, tá na moda e pega bem. É um discurso sofisticado e prudente. O que a gente quer ver no gestor público hoje é enxugamento da máquina pública, redução de gasto. Faz um projeto de lei, manda para a Câmara aprovar, reduzindo os gastos, reduzindo os salários dos políticos, sim, do judiciário, quem sabe. É isso que a gente quer ver dos políticos atuais. E a gente não vê, né? A gente vê eles querendo taxar aí e cobrar imposto de carro antigo. É isso que a gente vê. Um desabafo meu é que ontem o senhor Eduardo Leite, salvo engano, estava na SIC, e a gente viu meia dúzia de pessoas lá na frente protestando. É errado essa meia dúzia. Eu já fui para frente da SIC protestar quando o Eduardo Leite estava lá. É errado, pessoal, porque a gente tinha que botar 1.000 pessoas lá, 2.000 pessoas lá. Não adianta a gente reclamar que aumentou 40 centavos o litro de leite, reclamar que aumentou R$7 o arroz, o feijão também, salvo engano, aumentou R$4. Todo o ICMS, a carne, tudo está aumentando, e a gente tem meia dúzia de pessoas na frente, não tem ninguém para protestar. A gente tinha que ter botado 1.000 pessoas lá na frente da SIC, não ter deixado eles sair, então que chamem o choque municipal para tirar as pessoas, então. Mas prova que a população está indignada. Eu espero que ele seja retirado de lá, escorraçado de lá na próxima eleição aí, então, quem sabe. Desculpa meu desabafo, é que esse cara nos dá muita raiva. Tem alguma outra pergunta? O Jason tá... Jason sempre participando, tá bem louco. E ele é da segurança privada, né? Uhum. E ele mandou 2 perguntas aqui. Pode mandar. É uma diferente da outra, mas que dá pra te ligar ali. A primeira é que ele perguntando sobre um maior companheirismo entre a segurança privada e a segurança pública. Perfeito. E a outra, ele perguntou o que falta, o que precisa para as pessoas terem mais engajamento, uma maior cobrança em cima do governo, do município, dos órgãos de segurança pública, no caso. Né? Entendi a pergunta. Eu acredito, alguns países estão há 200 anos na nossa frente, 200 anos aí. Já entenderam que o cidadão de bem armado é uma extensão da segurança pública. E o cidadão de bem armado, sim, pode combater um criminoso. Falta anos-luz para chegar nesse pensamento, porque aqui a gente está engatinhando ainda para ver quantas munições o cara pode comprar na loja. Então, falta muito. Ou seja, se alguns países entendem que o cidadão normal já pode ser uma extensão da segurança pública, tu imagina, essa pergunta que o Jason fez é boa, o pessoal que trabalha na segurança privada é a mesma coisa. O pessoal que trabalha na segurança privada também, sim, pode ajudar muito os órgãos públicos. Eu diria que talvez como alguns países fizeram em questão de dividir informações, câmeras também. Alguns municípios ou países utilizaram
por exemplo, a Brigada Militar ter acesso, ou, por exemplo, a Guarda Municipal, já pensou? Ter acesso às câmeras das empresas privadas. Ter acesso a... Eu preciso da rua tal, onde tem uma viatura indo para lá numa ocorrência. Tem alguma câmera lá perto? Tem. Do pavilhão tal, da firma tal. Aí a Brigada Militar entra em contato, eles liberam a senha, a Brigada vai estar acompanhando tudo pela câmera da empresa privada. Ou seja, é uma ótima ideia. Isso é um projeto que muitas cidades, municípios que estão à nossa frente, países que estão à nossa frente já utilizam. Então isso sim é uma tendência, a pergunta é boa, porque seria uma coisa muito boa na minha visão, que ajudaria muito nessa questão. A questão de dividir informações, somar. Aí o pessoal que critica, mas um paisano ou uma pessoa que não é militar portar uma arma ou se importar com a segurança mais a fundo, ou a pessoa do setor privado, ele não é apto, porque daí tu vai pegar uma situação e dizer, o cara atirou, matou errado, ou não tem condições de andar armado. Isso a gente deixa para quem é especialista falar, por exemplo, um psicólogo, ver se a pessoa está apta ou não. O resto a gente não pode julgar por um caso específico. O que a gente tem que julgar é os dados. Por exemplo, esse ano de 2020 aumentou 48% a venda de armas no país. Outro dado, baixou 23% o índice de criminalidade. Ou seja, nenhuma coisa tem a ver com a outra, como os governos de esquerda nos ensinaram e passaram por cima da votação de 68 milhões de pessoas que votaram no referendo, um dos maiores da história, que eram contra a retirada das armas. O governo de esquerda veio, passou por cima dessa liberdade e acabou retirando esse direito, tanto da posse quanto da porte. E o pessoal chia muito e diz, não, mas não foi retirado. Foi sim, porque a política mudou, o pensamento mudou, eles demonizaram as armas de fogo. Hoje, quando tu mostra pra uma pessoa, ela, meu Deus, tu tá com uma arma ou coisa parecida, coisa que não é, como um talher, é um instrumento normal. Ou seja, essa demonização que eles fizeram nos anos 2000, vindo do FHC e sendo o primeiro projeto que o Lula aprovou logo depois, quando se elegeu, é uma coisa muito ruim que corrobora com a pergunta do Jason. Eu acho que sim, essa questão de segurança pública tem que mudar muito a visão. Não pode se apegar só em polícia militar, só em polícia civil. Eu acho que é um âmbito muito maior, que alguns países já notaram isso e estão anos-luz na nossa frente. Obrigado pela participação, Giz. Mais alguma pergunta? Eu acho que não, vamos fazer uns agradecimentos. Só quero deixar um porém ali e já deixar para a próxima live, que daí vai ficar a cargo de... Até desculpa. Voltando aqui, pessoal, essa noite um parabéns e uma continência aos guerreiros do choque, fizeram uma apreensão boa de drogas aí essa noite. Também teve o pessoal da primeira companhia, Patrulha 41, conseguiu, salvo engano, um tráfico de drogas pela região central também. Então um agradecimento a esses heróis aí que diuturnamente, com entraves todos que tem, estão trabalhando enquanto a gente está dormindo. Questão de 1h da manhã e 4h da manhã eles estavam aí pegando droga em Caxias do Sul. Então, um abraço aos guerreiros aí da primeira companhia. Qual que é? Vamos deixar em aberto, daí tu decide a próxima live, né? A gente vai decidir entrar. Não é para responder, é só para deixar o gostinho. Eu acho que é o Jeff Paim, ou a Jeff Paim. É um casal na foto, não dá para saber ali. Iago queria saber sua opinião sobre a OMS e esse circo que está virando o coronavírus à medida que se aproximam as eleições. Pois simplesmente números começaram a baixar, bandeiras estão sendo mais trocadas que a do movimento LGBT, risadas. E começa a vir à tona o maior golpe aplicado na economia. Boa. Primeiro, pessoal, essa questão da pandemia, eu diria, quer dizer, a gente estava sem assunto para a próxima live. Eu acredito que por indicação tua dá para fazer esse assunto aí virar o assunto da próxima live. E a gente fazer uma live só sobre isso, sobre saúde, porque é um excelente assunto e que eu ainda não fiz no meu Facebook, então eu estou falando um pouco sobre esse assunto e o pessoal tem me pedido bastante. Com certeza a OMS não é de hoje que vem fazendo circo e passando vergonha, como uma hora diz para usar máscara, outra hora diz para não usar. A gente sabe para que esses órgãos, eles são uma espécie de direitos humanos do Brasil. Aí, eles são a ONU, esses órgãos, é uma classe que vive numa bolha, que não está no dia a dia, não sabe o que as pessoas vivem, não sabe o que lá na ponta da lança as pessoas estão passando. Por isso que eu comparei essas instituições, sim, que na minha opinião, vivem numa bolha.
Então a gente vai falar um assunto só sobre isso. Obrigado pela participação aí. A próxima vez a gente pode falar sobre a pandemia. A próxima live já a gente vai marcar o dia certo e vamos falar sobre esse assunto. Vai ser só sobre isso. Obrigado pela participação. Vamos aos agradecimentos. Pode ser. Polícia Civil. Um agradecimento especial ao Silveira aí da Polícia Civil, um grande parceiro nosso, um cara excelente, fantástico, que vai pro front, dá a cara a tapa, se expressa bem, fala o que pensa, porque não deve nada. Quem não tem rabo preso é assim, então ele faz parte do nosso exército, o exército de pessoas que querem a mudança no país, são patriotas e acreditam no país. Então um abraço para ele. Muitos funcionários públicos, professores, estudantes, até onde eu estudei já, não gostam de sair para a guerra, tem medo de se expor. Diferente de nós e dele e dessas pessoas que estão nos apoiando aí, que não tem medo de se expor e querem ir para a guerra mesmo. Então um abraço especial ao Silveira e da Polícia Civil. O Guarda Municipal. Também o nosso amigo Guarda Municipal Antunes e todo o pessoal da Guarda Municipal que assiste a nossa live aí. Um abraço para o Marcelo Xavier, aí, meu sogro. Um abraço para minha esposa, Marcele Xavier, e para o meu filhinho Bernardo, que estão em casa agora eu não estou em casa, mas eles devem estar em casa assistindo. A gente está na correria dia após dia, aí, então tá complexa a coisa para eles entenderem como está o nosso dia a dia aí, bem corrido, mas se Deus quiser, mais para frente vai acalmar um pouco as coisas para a gente dar um pouco mais de atenção aí para a família. Então um beijo, um abraço para eles que são meu porto seguro. Mais alguém? Sou o Maciel e o Lisotti. E um abraço também, é muita gente, mas para os guardas municipais, nossos parceiros aí, o Lisotti e o Maciel. Um forte abraço para eles que estão sempre nos acompanhando também. E às vezes o pessoal traz algumas demandas aí para nós, que é importante para a gente estar entendendo como é o segmento da questão da esfera de segurança pública. Tamo junto, eu acho que por hoje é só, né? Um abração. Tamo junto. Depois eu vou responder os comentários um a um ali e ver quem tá com nós ali, responder, falar melhor com o pessoal. A minha continência a todos, lembrando que aquela minha frase de sempre: quando o direito entrar em conflito com a justiça, a gente vai sempre lutar por justiça. Isso no âmbito municipal, estadual ou federal. Então um abraço a todos, contem comigo sempre por lutar por alguma injustiça aqui do nosso município. Tamo junto.